Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero ler um texto com os irmãos. Abra no livro de Lucas, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1 até o versículo de número 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um pecador? E levantando-se Zaqueu, disse-lhe ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Os irmãos, podeis assentar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós estamos contentes por estar na casa do Senhor, e tem dia que nós só queremos ouvir, né? Tem dia que nós queremos só sentar e receber a palavra de Deus, ministrada pelos teus servos, pelas tuas servas. E parece que Deus, o dia que mais você quer ouvir, Deus faz ao contrário, né? Deus coloca a gente para cooperar com a sua palavra. Nós, essa semana, tivemos uma semana bem, vamos dizer, delicada. Recebemos algumas notícias do Brasil familiar que nos faz refletir e orar mais, né? E por conta dessas dificuldades que surge, nós fica mais sensível, né? Por dentro fica mais arrebentado, mais dado a Deus, mais derramado, e às vezes a gente só quer adorar, às vezes a gente só quer ouvir a voz de Deus, só quer receber, mas o Senhor sabe as suas maneiras. E antes de vir para a igreja, estive desfolhando a Bíblia e o Senhor, rapidamente por esse texto e cooperando com o nosso pastor nessa noite, o Senhor não me fez ir a outro lugar a não ser a esse texto bíblico, um texto conhecido pelos irmãos no livro de Lucas, no capítulo de número 19, aonde demonstra aqui o encontro de Jesus com o homem pecador. Meus irmãos, essa passagem é muito interessante, porque não é a primeira vez, né, que Jesus se encontra com o pecador, porque Jesus, sendo santo, ele estando na terra durante toda a sua vivência, desde a infância, Jesus conviveu no meio de pessoas pecadoras. Ou seja, Jesus estando na terra, né, conviveu junto a pessoas próximas, pessoas com natureza. Nós tivemos em uma escola dominical, onde o professor fez menção sobre justamente
né, o ponto fraco do ser humano, que é a natureza herdada não de Deus, mas herdada de Adão depois que pecou. A partir de Adão, todos pecaram. Então nós vendo que todo homem está comprometido em todas as áreas da sua vida com essa mancha, com essa natureza do pecado que corrompe todo o nosso ser, toda a nossa vida. Corrompe as nossas decisões, até os nossos choros de arrependimentos são manchados de pecado, não são totalmente verdadeiros. Toda a nossa área, ela foi comprometida. Então nós não somos nada a não ser Jesus que modifica a nossa vida. Não tem melhor, não tem maior, todos estamos de igual. Jesus foi o homem mais puro e santo que pisou nessa terra. Aleluia. Jesus, ele veio para justamente isso. O versículo que nós lemos, o último de número 10, diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar. Salvar o quê? Aquele que se havia perdido. Deus não fez o homem perdido, Deus fez o homem perfeito, sem pecado. Deus faz tudo em perfeição. Aleluia. Então o homem se perde durante a sua vida, durante a sua caminhada, durante o seu propósito, mas Deus não deixou de lado a humanidade, porque Deus não foi pego de surpresa. Deus já havia preparado o segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, para restaurar o homem. E às vezes nós ficamos pensando: por que que Deus não desistiu de nós? Por que que Deus nos amou de uma maneira que às vezes nós não temos compreensão para entender o amor de Deus? Aleluia. Até a palavra de Deus diz que nós amamos a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro. Nós temos facilidade, irmãos, de amar as pessoas que nos elogiam. Nós temos facilidade de amar as pessoas que estão nos bajulando. Olha só uma coisa, é muito difícil e improvável você amar alguém que não gosta de você, alguém que te faz mal ao todo tempo, alguém que te fala mal pelas costas. Dificilmente você vai saber disso e vai despertar em você de forma natural um amor por essa pessoa, não, de maneira nenhuma. Mas Deus fez isso por nós, porque nós, havendo pecado muito, mas mesmo assim Deus nos ama, aleluia. Quem sabe nós fica desejando mal para aquele que nos quer mal, mas Deus olha para a terra e Ele nos ama incondicionalmente do que nós possamos fazer. Deus não olha para a terra e dizendo, esperando nós falharmos, para Ele nos descartar. Pelo contrário, Deus olha para a terra, Ele vê ali um homem perfeito que Ele criou, mas dominado pela sua natureza. O homem falha, mas Deus não o condena, Deus não põe para fora, Deus não sentencia. Pelo contrário, Ele disse, eu amo a minha criação, eu não vou desistir dela. Eu quero te dizer nessa noite, não importa o que você fez ou o que você possa fazer, Deus continuará te amando incondicionalmente, além da que você possa compreender. Não pense que o pecado venceu ou vencerá na sua vida, porque maior do que tudo é o amor de Deus declarado pela minha e pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu não entendo porque Deus me ama. Quando eu olho para mim, vejo as minhas falhas. Quando eu vejo os meus erros, vejo o quanto eu fui capaz de ir tão longe, muitas das vezes de pensar coisas impróprias. Mas Deus que nos conhece muito mais do que nós. Deus nos conhece na nossa pior versão. Deus nos conhece, mas Ele disse, eu amo, eu te amo, eu te quero e vou te levar para o céu. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
Deus sonda o meu coração. Deus sonda o teu coração, aleluia. E a parte mais escura que existe e tenebrosa na vida de um ser humano, Deus conhece, Deus vê, mas Ele não desiste de nós, aleluia. E Ele caminha ao nosso encontro. Observe que o texto bíblico diz que Jesus estava, aleluia, aleluia, em Jericó, ia passando. Mas ele percebeu que ali havia um homem chamado Zaqueu. Quem era esse homem? Zaqueu, pecador publicano, aleluia. Um homem que era ali de Israel, mas ele trabalhava para Roma. Ele cobrava os impostos, então ele era mal visto pelas pessoas de Israel. Era rejeitado por todos o queriam mal, porque ele trabalhava para Roma e ele cobrava imposto ali do povo de Israel, e às vezes mais do que deveria. Então o povo via com mau olhado, o povo rejeitava, mas Deus vê totalmente diferente. Deus olha com um olhar diferente do meu e do seu, aleluia. Deus, aleluia, parece que quanto mais perdida a pessoa está, mais Deus caminha e vai ao encontro. Deus foi ao encontro daquele homem chamado Zaqueu. Deus passou ali para ter um encontro com ele. E observe que Deus, aleluia, não quer perder ninguém, aleluia. Observe que Deus não quer perder. Muitas das vezes nós mesmos entramos em julgamento com nós. Eu não quero, eu não posso, eu não mereço, e não merece mesmo. Nós não podemos merecer, mas é Deus que nos resgatou, aleluia, pelo seu muito amor, pela tua misericórdia. Ele apaga os nossos pecados, Ele restaura o homem e ainda dá um lugar no céu, aleluia. Não somos merecedores, mas o amor de Deus incondicionalmente Ele destrói, aleluia, toda a força do pecado em nossas vidas. Querido, e Deus não arromba a porta do coração de ninguém. As pessoas que resistem a esse amor de Deus, quando Ele diz, aleluia, quando Ele não quer amar a ninguém, quando Ele quer, aleluia, o mal do próximo. A palavra de Deus nos diz, nas epístolas de João, que Deus é amor, aleluia. Deus é o próprio amor, a essência do amor. Quem não ama a Deus, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus nos revela que quem ama a Deus ama o seu próximo, mas aquele que não é capaz de amar o próximo que está vendo, jamais amou a Deus. Porque amar a Deus é amar ao próximo, é amar a sua criação. Às vezes muitas pessoas deixam raizar dentro do seu coração, aleluia, raiz de amargura, impede o seu coração e não permite que o Espírito Santo mude a vida, muitas das vezes até mesmo na casa do Senhor, mas nunca amou a Deus, porque não é capaz de amar o próximo, aleluia. Quando eu olho Jesus ali na cruz do Calvário, pendurado, aleluia, sendo crucificado por aqueles homens, aleluia, por aqueles romanos, por aqueles dois ladrões que estavam na cruz, xingando a Jesus, dizendo a Jesus, aleluia, se tu és, aleluia, o rei, liberta-nos deste lugar. Olhem, quando Jesus abre a boca para falar, ele diz, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem, aleluia. Quando Deus olha para o ser humano, Ele não vê uma natureza pecaminosa, Ele vê um pecador que está perdido, mas Ele não descarta. Deus, aleluia, Ele estava morrendo na cruz, justamente para que eu e você voltássemos a ser a criatura perfeita de Deus, o homem que Deus criou no jardim do Éden, livre de pecado, de toda ambição, aleluia. Isso só é capaz para aquele que crê no Senhor Jesus e nasce de novo e tem uma nova vida. Então nós tornamos a ser o propósito original do nosso Senhor Jesus. E não existe outro caminho,
Não existe outra forma de nós chegarmos ao céu, a não ser crendo no Senhor Jesus Cristo, que é nos capaz, o único capaz e o único mediador entre Deus e o homem. Quem rejeita Jesus e a sua palavra, não tem outro caminho. Eu lamento para você, seguirá a natureza do pecado que está te dominando. A natureza, como já foi dito pelo professor pela essa manhã, pecaminosa é natureza, é natural. O homem sem Deus, irmãos, ele é natural pecador. O homem sem Deus, ele é natural para as coisas do mal. Não existe aquele, eu não vou na igreja, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, então eu sou bonzinho. Não é não. A sua natureza é mal, vai te levar à perdição. Paulo escreve aos Romanos que a inclinação da carne é a carne, e a carne gera a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e gera vida. Louvado é o nome do Senhor. Nós, quando mais natural nós formos, buscando a consciência para viver, porque quando nós pensamos, o meu coração não acusa, a minha mente está leve, mas está na prática do pecado, observe que você está acostumando com o pecado, aquilo que é natural, por isso não te pesa mais, por isso a tua consciência não te acusa, porque o Espírito Santo ele confronta mesmo, ele não traz paz. Aquilo te confronta, observe que é aquilo que está te mudando. Você vai buscando a santidade, vai buscando a natureza de Deus, vai buscando a natureza do Espírito, a lavagem pelo sangue de Jesus Cristo, e vai se tornando a nova pessoa. Isso vai te confrontando diariamente. Chegará um tempo que isso será natural na sua vida, não a natureza pecaminosa, mas servir a Cristo. Que quando você fica sem a presença de Deus, você vai dizer como Davi: Senhor, não te afaste de mim a alegria da salvação, não retire o teu Espírito. Aquele, aleluia, que aceita Cristo e experimentou, aleluia, uma vida com Deus, ele sente falta do Espírito, ele sente falta de Deus na sua vida, ele, aleluia, sente-se só, aleluia. Mas aquele que está com Deus nos momentos mais difíceis, ele sente Deus ao seu lado, ele sente Deus ao teu lado dizendo: filho, não para, filho, continua. E você se põe de pé, aí você diz: se não fosse Deus na minha vida, aonde eu estaria neste momento? Se não fosse Deus na minha vida, irmão, quantos momentos que eu passei por uma linha fina em muitas dificuldades. Quantos laços do inimigo ele tem formado para a minha vida todos os dias, para a minha família, para a sua vida, para o seu lar. Quantas vezes momentos e pensamentos passou pela sua mente, aleluia. Mas você decidiu pelo Espírito Santo, que não te abandonou, estava ao teu lado e diz: filho, vem para cá, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Observe que o Senhor encontrou com aquele homem chamado Zaqueu. E quando o Senhor tem um encontro com o homem, não fica da mesma forma. Observe que o Senhor, todavia, ele quer encontrar com o homem, mas o homem muitas das vezes não quer se encontrar com Deus. Nós observamos que Zaqueu, ele procurou quem era Jesus. Ele estava ansioso de conhecer quem era Jesus. E observe, irmão, quando nós estamos ansiosos para as coisas de Deus, tudo muda, a expectativa muda, aleluia. E quando você dá 2 passos para Deus, Deus dá 3 para o seu lado. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, aleluia. Então aquele homem desejoso a encontrar com Jesus, quem? Zaqueu desejou encontrar com Jesus. Jesus então vai ao encontro, e no meio da multidão, Jesus passando, aleluia, ele observa que aquele homem Zaqueu
sobe em uma figueira, porque ele tenta ir ao encontro de Jesus, mas a multidão era muito grande. Diz o texto que ele era de pequena estatura, ou seja, ele era o menor, não deixava ele atravessar a multidão, e talvez as pessoas que o via reconheciam e falavam: não, fecha, não deixa ele passar, ele é pecador, aleluia. E ele não desistiu porque ele estava ansioso, ele estava decidido quem era aquele homem. Quem sabe a Bíblia diz que Zaqueu era rico, tinha muitas posses, mas eu tenho certeza que ele não tinha paz no seu coração, porque a paz que nós temos é a paz de Deus, que excede todo entendimento, mesmo, aleluia, na tristeza, mesmo no problema. Mas a paz às vezes nós não entendemos. Era para mim estar chorando agora, era para mim estar triste, reclamando, mas eu sinto uma paz. Essa é a paz que só o Senhor pode trazer para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Eu sinto a graça de Deus para ministrar essa palavra ao seu coração. Receba a paz do Senhor Jesus nessa noite. Se o seu coração está aflito, não se preocupa, porque quem está com você é um Deus de paz, e você pode ficar tranquilo, porque Deus não falha e jamais falhará. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor passa por baixo da figueira. Observe que o Senhor olha para onde? Olha para cima, irmão. Qual era a possibilidade de uma pessoa cercada de uma multidão? Uma pessoa comum andando para frente, um empurra-empurra, muitos chamando o nome de Jesus. Cura aqui, fala ali, Jesus vem para cá, e de repente Jesus para e olha para cima, e Jesus vê quem? Jesus vê Zaqueu, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Diz o texto que Jesus passa, olha para cima, e ele vê Zaqueu no lugar mais improvável, mas Deus está vendo Zaqueu, aleluia. Não importa quem é você, aonde você está, qual posição você ocupa na sociedade, Deus está te vendo, aleluia. Talvez você se sente o menor da sua família, o mais rejeitado e o mais improvável. Todos te julgam e te condenam. Talvez na sociedade as pessoas zombam e caçoam da sua história e da sua vida, pela sua trajetória, pelos muitos erros que aconteceram na sua vida. Até mesmo você, em um momento da vida, você diz: eu sou o mais fraco, eu não consigo. Talvez você mesmo fica menosprezando, até mesmo na igreja, na casa de Deus. Muitos te julgam melhor, o menor, o mais improvável, e acham que não vai dar nada. Mas esse é o julgamento do homem. Às vezes a gente fica fazendo alguma coisa para tentar chamar a atenção de alguém, mas de Deus não precisa. Você só precisa crer, e um coração reto você chamará, atrairá, aleluia, a atenção de Deus para você. Deus olha para a terra, aleluia, de uma nação toda corrompida, e Deus olha e vê, e viu Jó, homem reto, justo ao coração de Deus. Não importa o que as pessoas estão dizendo ou fazendo ao seu lado, seja justo, seja fiel, esteja permanente naquilo que o Senhor te disse. Não desista, aleluia, da profecia ou da promessa que Deus colocou na sua vida. Parece improvável hoje, mas Deus não te perdeu de vista, aleluia. Deus te marcou, acompanha o teu passo. Quer saber de uma coisa? Deus te viu e não esquece de você. Você pode estar desesperançoso, mas Deus está te vendo. Quem sabe nessa noite o Senhor trouxe essa palavra para você: filho, aleluia, não se sinta assim, aleluia, porque eu estou te vendo, estou marcando os seus passos. Eu não desisti da promessa. O que é seu ainda está em trajetória, está no caminho, porque é um Deus que não esquece, te conhece o seu nome, conhece a sua história, a sua vida, conhece o teu coração, sabe o quanto você é justo, o quanto você tem se esforçado para permanecer na presença de Deus. Hoje Deus te viu e confirma isso na sua vida. Quem recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus?
Aleluia. Deus está nos vendo, louvado é o nome do Senhor. Deus te viu e te marcou, e quer saber, Deus não desiste de você. Você pode andar até longe, aleluia, você pode andar por caminhos duvidosos, mas Deus está te marcando, e você não consegue porque Ele te atrai. Ele te atrai porque Ele fez promessa. Ele te atrai porque Ele fez promessa. Deus está te vendo e jamais desistirá de você, aleluia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E quando Zaqueu recebe a fala de Jesus, e diz assim: desce depressa, porque hoje estarei contigo na tua casa. Quando Jesus chama Zaqueu e pede para ele descer depressa, e ele desce depressa, diz o texto de versículo de número 6, e apressando-se, quem estava se apressando? Zaqueu. E desceu e recebeu com júbilo. Zaqueu, quem sabe, ele disse, desceu da figueira, o pastor disse: o Senhor Jesus me viu. Aleluia. Oh querido, a pior coisa que uma pessoa pode estar é longe da visão de Deus. Mas a melhor coisa que alguém possa saber é dizer: Deus está me vendo. Aleluia. A quem dera que todo dia nós viesse na igreja e de forma bem clara o Senhor dissesse assim: eu estou te vendo. Aleluia. Quem sabe, aleluia, essa é a melhor coisa que uma pessoa pode estar vendo, que uma pessoa possa soar em seus ouvidos: Deus está te vendo. Querido, a sua vida pode estar cheia de pecados. A sua vida, pecados cometidos nas escuras, nas escondidas. Mas tenha certeza, até lá Deus está te vendo. Nos seus momentos mais baixos. Porque uma pessoa, irmão, quando está praticando o pecado, ela não é ruim, ela não está condenada, mas é a parte mais baixa que uma pessoa pode estar, é na prática do pecado. Mesmo assim, Deus olha e fala assim: eu estou te vendo e quero te salvar. A pessoa está se rebelando, mas Deus está te falando: eu quero te salvar daí da onde você está. No poço mais profundo que uma pessoa possa estar, chorando, não vê escapatória, mais profundo. Eu gosto muito de uma palavra que alguém disse, eu não me lembro quem: quando você estiver no fundo do poço, esse é o melhor lugar que alguém possa estar, porque a única saída é para cima. A única saída é para cima. Quando você procura saída, só tem para cima. A sua esperança vem de cima. É o melhor lugar que alguém possa estar. Um coração quebrantado é o melhor terreno que Deus consegue trabalhar. Uma pessoa que está tudo bem, irmão, como é que Deus quer fazer? Deus arrebenta com ele, Deus arrebenta com ela, deixa o coração contrito lá embaixo. Ele diz: Deus, agora eu, Senhor. Porque quando nós estamos tudo bem, na soberba da vida, achando que somos alguém na sociedade, achando que somos o melhor até mesmo da nossa comunidade de fé, e aí Deus fala: não tem espaço para mim, você já sabe demais. Só falta Deus olhar assim e falar assim: prega para mim aí, prega para mim. Ó irmão, nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, para servir a Deus. Mas devemos reconhecer que sem Deus nada somos. Tudo é por Ele, para Ele. Tudo é por Ele, e para Ele. São todas as coisas. Então tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é por Deus e para Deus. Nada é para mim, nada é por mim. Quando eu reconheço isso, é o que Deus quer de mim. Quando nós falamos: Deus, eu não sou nada sem ti. Deus fala: está entendendo?
Deus, eu preciso de Ti. Deus, olha, está entendendo, aleluia. Mas quando eu falo, Deus, eu consigo, eu tenho, eu sou, Deus fala, então vai. Mas quando você fala, Deus, eu não consigo, em muitas das minhas orações eu falo, Deus, eu estou triste, angustiado e amagoado, eu não consigo, mas Deus, moleste meu coração. Deus, me dá um amor que eu não tenho. Deus, muda a mim, eu sei que é eu sei que é eu, muda a mim. E aí Deus começa a trabalhar, irmão, dá uma sensibilidade, que às vezes no nosso lar, nas nossas orações nós começamos a chorar, que não tem palavra, é Deus trabalhando, aleluia. O que Deus quer é um coração puro, um coração contrito, que haja espaço para trabalhar. Não tem quando você dobra o joelho para orar, sozinho, você e Deus. Você começa a orar 15 minutos, 30 minutos, você começa a chorar, mas aí você tem que sair, você não quer parar a oração. E você tem que sair, mas você não quer parar a oração. Você está naquela comunhão com Deus, aleluia. Você não quer parar mais quando você se sente perto de Deus. Ah, mas eu não sinto isso, irmãos. Busque isso. Aleluia, busque intimidade com Deus. Essa palavra que nós prega aqui é uma palavra que é lançada, mas deixa ela entrar no seu coração de forma profunda e trabalhar. Não fique na superficialidade. Não recebe a palavra somente nos ouvidos e vai para o seu lar. Hoje eu ouvi a palavra e volta à sua vida. Não, mas Deus me muda. Deus muda o meu coração. Deus me faz eu ser um crente, ó Pai querido, que eu veja com outros olhos. Aleluia. Recebe a Deus, aleluia, como recebeu aqui Zaqueu. Diz a palavra que ele diz, e recebeu com júbilo. Como é que você recebe a Deus na sua vida? É com alegria. Eu falo, Deus, entra aqui, mas não muda tudo não, Senhor, porque eu ainda quero me vingar. O desejo de vingança é tanto, muitas das vezes, fala, Deus, muda tudo, mas deixa a vingança separada aqui, que eu ainda quero saborear. Misericórdia. E eu não te condeno por isso, é a sua natureza, mas Deus quer modificar isso em nossas vidas. Jesus veio para salvar, aleluia, o que estava perdido. O que está perdido na sua vida, Deus veio restaurar. Aleluia. O que se perdeu durante a caminhada, eu não te condeno e nem Deus, mas Ele veio, aleluia, hoje restaurar e salvar o que havia se perdido. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Posso, pastor? Aleluia, se coloque de pé, aleluia, com a permissão do pastor, em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, nós ainda carecemos de restauração da parte de Deus. Ah, mas eu estou bem, mas dá para melhorar. Em alguma área da nossa vida, nós carecemos da salvação. Nós precisamos de Deus na nossa vida, queridos. E com essa palavra, eu quero orar com você. Se você tiver coragem e fé, vem à frente, nós vamos orar. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade da sua vida que precisa ser restaurada, mas Jesus veio para restaurar e salvar o que se havia perdido. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou ficar esperando, irmãos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Você só vem se você sentiu da parte de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Só vem se você sentiu, se você recebe essa palavra. Louvado é o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. O irmão Jorge, aleluia, que está assistindo online, pede oração. Ele foi operado, aleluia. Jorge Luiz, louvado é o nome do Senhor. O Senhor, aleluia, está visitando o irmão lá onde ele está agora, está recebendo essa palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Jesus veio e Jesus te viu e Ele veio para restaurar. Se você não sentiu nada, irmão,
Se o seu coração está endurecido, não venha. Mas se você sentiu e deseja que uma área da sua vida precisa ser mudada, e você vê, porque Jesus, Ele pode restaurar. Aleluia. Deus pode curar. É para quem deseja, irmãos. Isso aqui é para quem deseja mais de Deus. É para quem quer de Deus. Eu não aceito do jeito que está. Eu quero mais. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero mais intimidade. Eu quero experiência. Aleluia, eu quero modificação na minha história e na minha vida, aleluia. E Deus é o único que pode fazer isso, querido. Não existe outra forma a não ser por Jesus Cristo, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar. Feche os seus olhos orando, falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu não quero que você se emocione com essa palavra, mas se você reflete, aleluia, e receba uma palavra do céu para o seu coração nesta noite, louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e bondoso Pai, ó Deus querido, a igreja, Senhor, aqui em Forte Maia, Senhor, parece tão pequena, somos, Senhor, em um pequeno número, ó Pai, comparado com a tua igreja no mundo, com a tua noiva. Ó Deus querido, mas a tua palavra é boa, Senhor. Eu sei que o Senhor, ainda que fosse uma pessoa, o Senhor estava olhando aqui para nós. Ainda que fosse, ó Pai querido, ou uma criança, mas eu sei que o Senhor estava olhando aqui para nós. Deus querido, e o Senhor não vê só a aparência. O Senhor sonda o coração. O Senhor sonda a mente. Ó Deus querido, Pai amado, Senhor, aonde tiver, meu Deus querido, uma pessoa, Pai, com muita fé e desejosa, Senhor, em te conhecer mais intimamente, Pai querido, em ter mais experiência contigo. Pai amado, eu sei que o Senhor está presente. Eu sei que o Senhor já viu. Pai querido, então opera no coração. Pai querido, Senhor, muda o que precisa, ó Pai, para que possamos estar, Senhor, em perfeição diante de Ti, buscando, Senhor, melhoria todos os dias, a santidade que precisamos e carecemos. Pai querido, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, pregamos, Senhor, para Ti, para que todos que ouvem, ó Pai, Pai querido, tenham o desejo diariamente, cada vez mais, fome cada vez mais, de ouvir, de mudar, de desejar, de estar no céu. Pai querido, Senhor, os Teus filhos que aqui estão, cura toda enfermidade. Pai querido, Teus filhos que aqui estão, restaura, Senhor, meu Deus querido, o Espírito. Pai querido, todos que aqui estão, ó Pai, renova a alma. Pai querido, traz um avivamento, uma alegria na alma, uma alegria, Senhor, do Espírito, para que eles saibam, Senhor, que neste momento o Senhor visita o coração deles, meu Deus querido, o coração delas. Pai querido, que o Senhor possa trazer ânimo espiritual, ânimo, Senhor, para a vida cotidiana. Pai querido, é a Tua palavra. Deus, eu não sei de nada, eu não tenho nada, eu não sei quem estaria aqui, meu Deus querido, mas Tu sabe, Tu conheces os Teus servos e sabe o que eles precisam. Pai querido, e é nesta noite, com essa oração, ó Pai, que eu lhe peço, eu lhe rogo, eu lhe clamo, Senhor, não deixe que eles saiam daqui, meu Deus, da mesma forma que entrou, mas saiam diferente, meu Deus, saltitando, meu Deus, regozijando de alegria, satisfeito pela Tua visitação uma vez mais, pela Tua boa palavra ministrada, que constrói, que promove a fé em nossos corações. Pai querido, todos que nos ouvem, meu Deus querido, que estão, Senhor, nos assistindo, traz a cura, o alívio, Senhor, renova a fé, meu Deus querido, responde a fé dos nossos irmãos, para a glória do Teu nome santo. Eu sei que o Senhor está vendo a cada um de nós. Pai querido, é o Senhor quem conhece e sabe todas as coisas. É por isso que nós Te servimos, é por isso que nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós somos pecadores, mas o Senhor nos ama. Nós somos falhos, mas o Senhor nos ama. Nós somos, Pai querido, Senhor, fraco, mas o Senhor é forte e caminha conosco. Renova a força, meu Deus querido, de cada um dos irmãos. Nesta noite nós te rogamos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus.